Eu quero meditar com você agora, eu quero estudar a palavra de Deus. Eu quero trazer para você hoje uma interpretação mais apurada da Bíblia. E você tem que tomar bastante cuidado, antes de eu começar aqui a entrar na mensagem. Toma bastante cuidado assim, por exemplo, você está passando um período difícil e você está na casa do Senhor. Você está na casa de Deus. E você está passando um período de dificuldade, de turbulência, de tribulação, enfim, né? Não faça como fez a Noemi, o Malom, Quilion e Elimeleque. Eles saíram de Belém de Judá, eles saíram da casa de pão por causa desse período. E depois eles acabaram presenciando, depois de algum tempo, eles acabaram presenciando que se eles tivessem ficado lá, Deus tinha visitado. Eu vejo que muitas vezes, um momento, entre aspas, difícil que nós estamos passando, um momento de crise pessoal mesmo, um momento de crise nossa própria, nós temos esse posicionamento, acho que vou sair da igreja, acho que não sei o quê, acho que vou para outro ministério, coisas desse gênero, pensamentos assim, só alertando você que não é o melhor caminho. Como homem de Deus, já fazem mais de 2 décadas que o pastor Mike eu prego o evangelho, então eu moro dentro da igreja, eu praticamente vivo dentro da igreja, e eu já vi várias pessoas que não resolveram as suas situações dessa forma, saindo de Belém de Judá, se apartando, ou pensando na sua cabeça, não está funcionando. Não existe não está funcionando. O que existe um tempo de Deus também. Mas pastor, até quando? Não, Deus tem o tempo dele. Eu falava agora esses dias atrás e eu dizia, tem uma senhora que lutou praticamente 20 anos pelo esposo dela lá em Sapucaia do Sul, onde era pastor. Ela deu testemunho chorando na igreja, dizendo assim, pastor, ele está vindo agora na igreja. Eu falei, depois de quanto tempo? Pastor, de 20 anos. No começo, quando eu comecei na igreja, ele me batia. Ele me traiu várias vezes. E aí o homem começou a chorar do lado dela. Chorou, daí ele se colocou em pé, contou o testemunho também. Ele falou quanto endemoniado ele era. Mas de vez em quando nós tomamos posições assim equivocadas. Cuidado com os teus pensamentos. Em períodos que você está com dificuldade dentro da igreja. Você está na casa de pão, você está em Belém de Judá, você é um servo de Deus, você é uma serva de Deus e está passando um período difícil. Calma. Mas está se alastrando. Calma, não é momento de se posicionar assim, tá? Então só dando um toquezinho para todos vocês com amor no coração, que pode, quem sabe, passar pela tua cabeça nesse momento, esse tipo de pensamento. É equivocado. Você está se equivocando aí. Não, pastor, está se equivocando, tá? Então é só um recadinho, estou dando para todo mundo, inclusive para mim. Eu já passei, mesmo estando dentro da igreja, pregando o evangelho, sendo pastor dentro do ministério, eu passei um período difícil, ministerialmente falando. Mas nem por isso eu abandonei e saí. E logo ali na frente você vai ver que Deus vai visitar a casa de pão e vai dar pão. Tá? Deus sempre visita Belém de Judá. Deus sempre visita o lugar onde tem a palavra, tem a oração, tem o jejum. Aqui é o melhor lugar que você pode estar, ainda que esteja passando um período de dificuldade. Amém? Tá? Vamos para a palavra de Deus hoje, pessoal? Quer dizer, já dei o recado, né, também, né? Gênesis capítulo 21. E quem quiser começar a ler a Bíblia com o pastor Michael, pode começar a ler ela. Pastor Michael já está em Êxodo. Eu já estou em Êxodo capítulo 9, né? Capítulo 9? É Êxodo capítulo 9 já. Então já li todo o Gênesis e estou em Êxodo capítulo 9. Gênesis capítulo 21, pessoal, eu vou ler para você até o versículo... Vamos começar no versículo 8 direto já, tá? Gênesis 21, versículo 8, vai passar nos monitores aqui para você. Não só aqui na frente, lá atrás também vai passar nos monitores. Gênesis 21, 8 diz assim: Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Só explicando para você aqui então. Na época, lá no Oriente Médio, nessa época aqui, quando a criança lá era desmamada, e eles desmamavam todas as crianças com 3 anos de idade. Então Isaac tinha 3 anos de idade. Aí o Isaac ele foi desmamado e o Abraão fez então aquela festa. Lá era costumeiro fazer festa nessa questão do desmamamento. Nem sei se é assim que fala, acredito que seja, né? E aí o que acontece? Aqui não se faz essa festa. Eu acho que as mulheres faziam essa festa lá porque o menino parava de mamar na teta da mãe, né? Eu acho que era por isso, mas era muito normal então fazer essa festa.
Você sabe que o Isaac, pessoal, ele é o filho do Abraão com a Sara, né? E você sabe também que o Abraão não teve somente um filho com a Sara, ele teve um filho também com a escrava, com a Agar, que era Ismael. E o Ismael, nessa idade, fazendo os cálculos, quando o Abraão teve, no caso, o Ismael e o Isaac ainda não tinha nascido, e contando com essa informação histórica, né? Que o Isaac tinha 3 anos quando ele foi desmamado, então nós entendemos que ele tinha 17 anos o Ismael. Então tinha dentro de casa o Ismael, que era o primogênito do Abraão, que foi o primeiro filho que nasceu, da Agar, que é escrava. E temos o Isaac, que não é o primogênito, é o segundo, se ele está com 3 anos de idade. E a Bíblia diz o seguinte, atenção, versículo 9. E vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaac, tem uma tradução que fala zombava, ele estava tirando uma onda, ele estava atacando ali o menino, né? Com 3 anos, ele estava judiando. Você já escutou esse termo judiar? Tá. Então ele estava judiando do Ismael, estava judiando do Isaac. A Sara deu um piti. A Sara deu um piti, está aqui escrito no versículo 10. Ela não se aguenta e ela fala assim, ó, pro Abraão: rejeita essa escrava e o seu filho, manda ela embora, rejeita, joga ela fora, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, o meu filho. Então você vê que ela dá um piti, e como o pastor Michael falou no título da mensagem, ela estraga a festa. Estraga a festa, azeda a festa, ficou aquele climão pesado, ficou aquele negócio ruim. E aqui começo a minha mensagem hoje falando com você agora, não mais lendo aqui história, mas passando para você, pela visão do que vai acontecer com a Agar, essa pregação hoje. O que vai acontecer com a Agar? Ela tinha planejado a festa. É bem provável que o Ismael estava bem vestidinho, ela estava feliz da vida, porque o Ismael, pensa comigo, o Ismael seria herdeiro junto com Isaac. E melhor falando ainda, irmão, o Ismael é primogênito. O Abraão, como um cara rico do jeito que ele era, um Abraão que tinha uma herança espiritual também para passar muito grande, ela estava feliz da vida. Então fala comigo, Agar havia planejado festa, como você, como eu. A gente não planeja coisa ruim. Só que de vez em quando acontecem umas coisas inesperadas na minha vida e na sua vida, que azeda a nossa festa. Azeda. E tem coisas que surgem na minha vida e na sua vida, que você nem passava pela tua cabeça que aquilo ali poderia acontecer. E daqui a pouco você pensa que algumas coisas são simples, e não são simples. Pode começar no meio daquela festa o nosso calvário. Pode começar no meio daquela festa que eu e você nós planejamos, porque novamente falando, Agar, ela tinha o Ismael como filho de Abraão primogênito, pessoal. O Ismael é o primogênito. Então ela estava com aquela alegria, ela estava com aquela felicidade, ela estava daquele jeito. E acontece isso. E você vê que a Sara, ela fala 3 palavras aqui. Fala comigo, rejeita essa escrava. E no caso, o seu filho também. E eu queria comentar com você hoje, primeiramente, sobre a questão de rejeição. Rejeição é um sentimento terrível, porque a rejeição é você abandonar aquilo que um dia teve valor. Então eu acho que você conhece um pouquinho a história de Abraão e de Sara. Quem lembra que eles não podiam ter filhos? Você lembra? Eles não podiam ter filhos. E num período lá em Gênesis 16, mais especificamente, a Sara, ela faz com que Agar se torne barriga de aluguel. Eu entendo que a Agar, por um período, ela teve muito valor para Sara, porque quem teve ideia de ter esse filho, o Ismael no caso, né? Ou qualquer filho que nasceria, né? Foi a Sara. Então a Sara, ela tinha a Agar como valiosa, como alguém que era muito útil para ela. Só que depois que ela vem ter o Isaac, ele nasce o Isaac dela, da Sara, já o filho da velhice, ela começa então a meio que desprezar já no caso a Agar.
E aqui dá para demonstrar completamente um sentimento de rejeição. Rejeitar é deixar alguém de lado, alguém que algum dia teve um grande valor. E quem sabe tem muita gente aqui na igreja que já passou por isso ou está passando por isso nesse exato momento. Você está se sentindo descartado. O que é descartado? Deixar de lado. E tem gente que já começou com esse tipo de sentimento desde o ventre da sua mãe. Tem pessoa aqui na igreja que é ferida com esse tipo de dor chamada de rejeição desde o ventre, porque a tua mãe já não queria ter você. Depois que a tua mãe ficou sabendo que você estava grávida, ela tentou fazer de tudo para te tirar e você nasceu. E você, desde criança, você foi deixado de lado. Tem pessoa que foi rejeitada pelo esposo. O esposo, quando vocês se conheceram, você tinha muito valor para ele, mas hoje não tem mais tanto valor. Tem gente que foi rejeitada pelo noivo, tem gente que foi rejeitada pela noiva, tem pessoas que foram rejeitadas por uma empresa. A empresa te usou e depois te descartou. Tem gente aqui na igreja que pode estar sendo rejeitada por um ministério. Você foi rejeitado por aquele ministério. Aquele ministério te tratou, te usou e depois te descartou, deixou você de lado. E o que mais me chama sobre essa questão de rejeição é que desestabiliza a pessoa. A pessoa psicologicamente, ela se sente mal. Geralmente a pessoa rejeitada, ela se sente como se fosse, como eu falei, descartada, é um lixo. Tipo, eu acho que você já viu, né? Quando você vai jogar lixo em alguns lugares, tem lá, lixo descartável. E você começa a sentir, e aí começa uma coisa terrível. Porque ela diz assim, ó, rejeita, fala comigo essa palavra, essa. Pronto, ela não tem mais nome agora. Agora ela não tem mais nome, agora ela é uma pessoa, ela não é mais uma pessoa, agora ela é um objeto. Agora ela é uma coisa. Agora, porque a pessoa que ela é rejeitada, não tratam mais ela como um ser humano. Toda pessoa rejeitada trata como essa escrava. Você lembra que o filho mais velho, né? Do pai do filho pródigo, no caso, o irmão mais velho do filho pródigo, né? Ele disse assim, ó, esse teu irmão, aliás, esse teu filho. Quando diz esse teu filho, quer dizer assim, ó, ele pode ser filho para você, para mim ele não é coisa. Eu rejeito ele, eu não considero ele. Então toda vez que você vê uma pessoa falando assim, ó, essa escrava, esse teu filho, isso aí é rejeição. E você vê que a pessoa, ela começa a se sentir mal. Mas tem uma coisa pior ainda do que isso. Por que é pior do que isso? Porque diz assim, ó, rejeita essa, o que diz aí? Escrava. E isso aqui era muito bravo. Porque não é qualquer pessoa que está sendo rejeitada. Era uma pessoa escrava. O escravo, ele não tem direito, ele não tem voz, ele tem que aceitar, ele não tem a recorrer. Um escravo não tem vez, ela tem que abaixar a cabeça e já era. Ela não pode falar nada. Ela é escrava, pessoal. Essa mulher, ela é fruto de um envolvimento que o Abraão teve no Egito. O Abraão passou pelo Egito e nesse período que ele ficou rico, ele levou essa mulher junto. Essa mulher chamada a Agar, ela foi uma escrava que ele conquistou no Egito. Então, bem provável que ela não tinha ninguém da família perto dela. Ela não tinha ninguém da família. Ela não tinha pai, não tinha mãe, não tinha nada. E o Abraão, nesse período, ele estava numa jornada no deserto, pessoal. Ele vivia num lugar onde, ao redor de onde ele estava, era totalmente desértico. É terrível. E essa mulher é escrava. E agora não sei se você está conseguindo entender o teor da dificuldade que essa mulher vai passar. Porque a Sara está ordenando que ela seja mandada embora. A Sara está dizendo assim, Abraão, expulsa ela, rejeita essa mulher, manda ela embora. Mas vai embora para onde? Se está longe do Egito. Vai embora para onde se não tem nada ao redor ali que possa fazer, que possa ajudar ela. E o pior de tudo, pessoal, é que o Abraão vai fazer isso mesmo.
E você vai se assustar agora, porque se você ler o versículo o 12, o 11, diz assim, ó: e pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa do seu filho, não por causa dela. Olha que coisa terrível, irmão. Você vê que essa mulher não é nada, parece que ela não é ninguém. E diz assim agora: e disse, porém, Deus a Abraão. Olha isso aqui, eu estava falando para minha esposa hoje de manhã. Isso aqui é uma coisa que eu estava falando para a Catiane agora há pouco, antes de nós sair de casa, ó. E disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço, e por causa da tua serva, no caso da escrava. Atende a Sara em tudo que ela te disser, porque Isaque será chamada a tua descendência. Mas, anota isso, mas também o filho da serva, da escrava, farei uma grande nação, por ele ser, no caso, teu descendente. Para tudo aqui, olha para cá. Ela sabe disso? Não. Isso aqui é um papo que Deus está tendo com quem? Com Abraão. Ela não sabe nada disso. E o Abraão não vai falar nada com ela. O Abraão não vai falar isso aqui para ela. Não vai falar. E ele vai pegar e vai despedir essa mulher. E você vê que isso aqui não é uma luta qualquer. Por que isso aqui não é uma luta qualquer? Porque no versículo 10, onde você leu comigo, a Sara foi bem clara. Ela diz assim, ó: esse teu filho, o filho dessa escrava, não será, o que está escrito aí? Herdeiro com Isaque, meu filho. Então o problema dela era herança. E o que mais tem briga nas famílias hoje, que é? Pô, herança, irmão. Meu Deus do céu, irmão. A herança hoje faz com que irmãos nunca mais se falem. Herança faz com que pais e filhos não se conversem mais. Terras, herança. E ela está brava, ela disse não. Você vê que coisa interessante? Eu penso comigo que a Sara estava procurando só uma brecha para mandar aquele que poderia ser uma ameaça para o Isaque embora. Eu não sei se você tem essa mesma sensação. Eu tenho essa sensação quando eu li esse texto, que a Sara, ela estava só esperando uma brecha para mandar o Ismael embora. Porque ele era uma ameaça para a herança. Quem que era o primogênito, o Isaque ou o Ismael? O Ismael era o primogênito do Abraão, com uma escrava, mas era o primogênito. E quando surgiu essa situação, eu disse, pronto, chega, não aguento mais, é o fim, deu, acabou. E não deu outra. Agora vai começar uma coisa que eu chamo, fala assim comigo em voz alta: da festa para o deserto. Meu Deus, irmão, tem uma coisa de vez em quando que muda a nossa vida drasticamente. E eu quero que você pule diretamente agora para o versículo 14. Vamos lá. Quem está acompanhando até aqui? E agora vai começar o calvário dela. Então ela estava numa festa, como eu e você, estamos projetando coisas boas. Nós temos alegria no nosso coração, está tudo muito feliz, está tudo muito ótimo. Daqui a pouco surgem algumas coisas inesperadas. E olha o que acaba acontecendo no versículo 14. E levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tomou um pão e um odre, pô-lo às costas de Agar, e deu-lhe o menino, e a despediu, e saiu andando errante pelo deserto de Berseba. É isso que eu estou te falando, irmão. Essa mulher estava numa festa. O filho dela era o primogênito. Ele era rico. Irmão, rico. O Abraão é rico. O primeiro filho de Abraão, ele ia tomar posse de praticamente a maior parte de tudo. Ele ia tomar posse. Ele tomaria posse também de tomar conta da família. Ele que seria o próximo, entre aspas, o Abraão, depois da morte de Abraão, ele que tomaria conta de tudo. Era um rapaz que estava com 17 anos, ele tinha cabeça. Você vê que coisa maluca. Agora ela está indo andar errante. Com o que ela foi despedida, pessoal? Com pão e com água. Agora pensa, ela está indo para o caminho da morte. O que você vai fazer com pão e água no deserto, irmão? Fala para mim o que você vai fazer com pão e água no meio de um deserto, irmão? De Berseba, um deserto terrível que nem aquele. Você vai fazer o quê? Nada. Por isso que a Bíblia diz que ela começou a andar errante. O que é andar errante? Eu não sei para onde. Eu não sei para onde eu vou, não sei para onde ir, para onde, que lado que eu vou. Vou para cá, vou para lá, vou para cima, vou para baixo. Eu não tenho família aqui, eu sou egípcia. Não vou para casa do meu pai. Não vou para casa da minha mãe. Vou sair com um pouco de pão, um pouco de água.
Então eu digo para você, ela estava numa festa, agora está indo rumo à morte. Ela está indo para a morte, irmão. Ela está indo para a morte junto com o filho dela. Um passo errante, ou uma caminhada errante, cada passo que você vai dando vai se aproxima cada vez mais para a morte, você está indo para a morte. E no versículo 15 piora a situação. E a nossa vida ela é feita disso, mano. Festas e desertos. Grava isso que eu estou te falando. A vida é feita de quê, pessoal? Festas e desertos. Estamos na festa, daqui a pouco surge uma coisa inesperada, daqui a pouco aquilo que você estava vivendo ontem não está vivendo mais agora, a tua vida vira um turbilhão e daqui a pouco você está meio balançado. Porque isso aqui para mim é o mais pesado que vem agora. Que isso aqui que eu vou ler para você é uma coisa inevitável. Isso aqui é inevitável acontecer. Só que é interessante o que eu vou falar. Isso aqui é uma coisa inevitável, mas ela tinha que obedecer. Como eu te falei, ela é escrava. Eu quero que você encontre alguma passagem na Bíblia Sagrada até agora que ela disse, por favor, não me leve. Não me expulse, não me deixe acontecer isso comigo. Ela não pode falar nada, ela é escrava, irmão. Ela é escrava, ela não tem voz ativa. Ela não pode opinar, ela não tem direito. Aliás, ela não tem nada, coitada. Ela foi usada pela Sara. Depois que teve Ismael, tudo bem. Mas quando nasceu Isaac, o Isaac foi desmamado, ela disse, pô, mandar embora essa mulher, pega o filho, não precisa mais deles. E você se prepara, irmão, o ser humano é mau, irmão. Você escutou o que eu falei agora, irmão? O ser humano é mau, irmão. O ser humano, enquanto você tem, entre aspas, valor para ele, você está funcionando para ele, ele te trata desse jeito. Depois ele te trata dessa forma que a Sara te tratou. Tratou a Agar. O ser humano é ruim, irmão. O ser humano é mau. E o versículo 15 acontece, coitada com ela, ó. E tendo-se acabado a água no odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos. 16. E afastando-se, foi sentar-se de fronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia, assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz, o que ela fez? Chorou. Então o que você presencia aqui? Eu coloquei escrito no meu estudo, cenário final. É o cenário final. Ela estava numa festa, agora é o cenário final. Por que o cenário final? Acabou a água no deserto, você vai fazer o quê? O que você vai fazer sem água no meio de um deserto? Você e mais uma pessoa. Não tem o que fazer. Esgotou totalmente um recurso que é imediato. É um recurso fundamental. É quando acaba a saúde, que para nós a saúde é uma coisa fundamental. É quando acaba o dinheiro, para nós é uma coisa fundamental, é imediato. É quando acaba um casamento, que para muitas pessoas, naquele período que a pessoa está vivendo, é imediato, é fundamental. Para ela acabou o recurso imediato. Pronto. O que aconteceu com ela? Desespero total. Ela coloca o filho dela, eu entendo, na UTI. Como assim na UTI? Deixa ele lá. Eu vou te deixar aqui na UTI, porque você vai morrer. E eu vou me afastar, eu quero morrer para lá, você morre para cá. Eu não quero te ver morrendo. Eu não quero enxergar você morrendo. Olha que coisa maluca. Então fala comigo, essa mulher já perdeu. Mais alto, essa mulher já perdeu. Lar, o nome, o abrigo, o direito, a liberdade, a água, o teto, o sentido da vida. Essa mulher perdeu tudo, irmão. Só não perdeu o menino ainda. Essa mulher perdeu tudo, irmão. Essa mulher está numa situação que não tem mais sentido. Essa mulher aparentemente não tem mais o que fazer. E o que ela faz? Que eu entendo que é o último degrau do desespero de qualquer pessoa: chorar. Quando ela chora, em vez de orar, ela está demonstrando que ela perdeu totalmente a expectativa. Ela não ora a Deus, ela não fala com Deus, ela só consegue chorar. Quando a pessoa chega num estágio que nem esse, como eu expliquei e vou falar novamente, é como se a pessoa dissesse: pronto, acabou, me entreguei, não tem o que fazer. Ela não está lutando, ela não levanta um clamor: meu Deus, eu clamo ao Senhor agora. Ela não consegue acreditar que dali para frente teria mais vida. Ela não consegue acreditar que dali para frente tem mais história. Só que Agar,
ela está fazendo um negócio que acontece com a gente também quando a gente se desespera. A gente começa a esquecer. A gente começa a esquecer de coisas que Deus falou com a gente lá atrás. Porque esse episódio que você está lendo comigo hoje, em Gênesis 21, ele tem início disso aqui em Gênesis capítulo 16. Vai para lá. Todo mundo abre em Gênesis capítulo 16 agora. Então está lá, a Agar está chorando, o filho dela está lá na UTI, né, para morrer. Ela está do outro lado, cerca de um tiro de arco, que dá aproximadamente 100 metros. Ela está do outro lado, chora. O menino está lá embaixo de um arbusto seco. Está lá, ela não sabe se vai para a direita, se vai para a esquerda. Ela pegou lá o odre, ela pegou e apertou aquela bolsa de couro, caiu mais 2, 3 gotas de água. Vamos pensar agora comigo, tenta você se colocar nessa situação. Você também teria expectativa de vida? Você pensaria, não, ai, Deus vai me honrar, Deus vai me abençoar. Não, você ficaria do jeito que ela está ficando, sei lá, enfim. Aí o que acontece? Essa história, como eu te falei, já tinha acontecido um episódio em Gênesis no capítulo 16, onde depois que Agar tem o Ismael, ela começa não a desprezar a Sara, mas o Abraão começa a tratar melhor a Agar do que a Sara. Por quê? Porque a Sara, ela não tem filho, e a Agar, ela precisou por um período ser um pouco paparicada. E aí o que acontece? Não é que ela estava zombando da Sara, mas ela estava sendo tratada melhor. Ok. Só que a Sara não gostou e mandou ela embora. Então essa questão da Sara mandar ela embora, rejeitar ela, já tinha acontecido outra vez. Só que dessa primeira vez que ela foi mandada embora, olha o que acontece agora aqui, pessoal. Atenção que isso aqui aliás, não tinha nascido Ismael ainda, tá? Ela estava grávida, perdão que eu falei besteira. Na verdade, Ismael ela não tinha nascido, ela estava grávida. Então o Abraão estava paparicando mais a grávida do que aquela que não estava grávida, né? E aí diz assim no versículo 9. Então lhe disse o anjo do Senhor, volta para a tua senhora, ou seja, volta lá para Sara, humilha-te sobre as tuas mãos. E agora vem o que eu vou falar. Isso que vai fazer toda a diferença no que eu estou pregando hoje, tá? 10. Então disse o anjo do Senhor. Quando fala o anjo, quando tem essa palavra o na frente, é a segunda pessoa da Trindade. Isso aqui é uma cristofania, isso aqui é uma aparição de Jesus no Antigo Testamento. Então é a pré-aparição de Cristo. O senhor está dando a entender que é Jesus que apareceu? Sim. Quando tem o anjo com letra maiúscula. É Jesus. E esse tipo de ser aqui, você vai ver quando que é o anjo, aceita adoração. Quando é anjo com letra minúscula e não é o anjo, eles não aceitam adoração. Não, se coloca de pé. Sou igual você, sou um servo. Agora quando é o anjo, até adoração ele aceita. Apareceu o anjo e disse, volta para a tua senhora, humilhe-te sobre as tuas mãos. E agora se segura em 10. E disse mais o anjo, multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosas não será contada. E disse ainda o anjo do Senhor, concebeste e darás à luz um filho que se chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. E agora olha só o que é profético. Lê devagar, põe linguagem normal para eles lerem agora, linguagem normal. E ele será mais alto, ele será mais alto, ele será homem. O que me chama a atenção nessa passagem? Lá na frente em Gênesis 21, quando a Sara expulsa ela de casa, despreza ela, manda ela embora, ele já era homem? O que a Bíblia diz? Que ele era o quê? Menino. 17 anos naquela época era considerado menino, ele não era homem. Só que lá em Gênesis 16, onde você está vendo, no primeiro piti que teve entre ela e a Sara, e ela foi mandada embora, Deus deu uma promessa, não só que multiplicaria a descendência dela, porque poderia ser com qualquer outro, mas falou, eu vou multiplicar a descendência através dele, através desse aí que vai nascer. E mais, ele será homem, então ele não tinha chegado à fase adulta ainda, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os teus irmãos. E mais ainda, ó, próximo. E ela chamou o nome do Senhor, que falava, tu és o Deus de vista, porque disse,
não olhei eu também para aquele que me vê, né? Então aí está escrito, significa lá Ai-Roi, né? Eu estava lendo esses dias, né? Por isso chama aquele poço lá Ai-Roi, que está em Cádiz e Bered. Ou seja, só você entender, ela tem uma promessa de Deus, ela tem um contato com o Criador. Só que naquele momento de desespero, lá em Gênesis 21, o que acontece com ela? Ela esquece disso, ela esquece, porque ela não está vendo, sabe, com os olhos naturais dela, ela não está vendo uma mudança na vida dela. Só que aconteceu uma coisa lá em Gênesis 21. Volta lá para Gênesis 21 para a gente entender bem agora. Dá um glória a Deus aí. Porque eu não sei se você parou para pensar. O Abraão fala o nome dela quando expulsa ela de casa? Não. A Sara usa o nome dela? Não, ela diz, essa escrava, rejeita essa serva, rejeita essa escrava. Só que lá em Gênesis 21, quando ela está chorando, o Ismael está para lá, ela está para cá, atenção agora, hein? Versículo, pessoal, 17. E Deus, porém, ouviu a voz de quem? Do menino. E o anjo de Deus chamou do céu Agar e disse, o que tu tens? Não escutei mais alto. Então eu coloquei algo muito forte aqui. Se para os homens você perdeu a importância, você perdeu a identidade, você perdeu o valor, já não estão te tratando por aquilo que você é, você pode ter certeza que o céu continua sabendo quem você é. O céu continua tratando você como aquilo que ele prometeu que você seria. Se a terra já não me dá mais importância, a terra não me dá importância, Deus continua me chamando pelo nome. Deus continua sabendo quem eu sou. E o que me chama bastante atenção, que esse mesmo anjo que aparece no Gênesis 16, ele aparece no Gênesis 21. Ou seja, tudo que está acontecendo comigo, com você, está sendo supervisionado. Se você pensa que não, eu vou garantir para você que tudo que está te acontecendo, inclusive até mesmo algumas coisas ruins que estão acontecendo, Deus pode estar por detrás de tudo, permitindo que aconteça, porque Ele quer fazer algo através da sua vida, que você não está entendendo nada, e você pode chegar ao ponto até de desesperar, e dizer que é o fim, e que tudo acabou, que você chegou, como eu disse, né? Você chegou na reta final, como eu coloquei aqui no estudo, né? É como se você tivesse chegado no cenário final da sua vida, e não é o cenário final. E eu nem sei porque eu vou falar isso, mas se você estava pensando em desistir, não desista, porque não é o fim da sua vida ainda. Mas por que o anjo fala? O que tu tens, Agar? Quem quer saber por que ele falou isso? Você acha que Deus ele quer saber ou Deus já sabe? Mas por que ele perguntou o que tu tens, Agar? Hã? Exato, porque escrava não tem voz diante dos homens, mas tem voz diante de Deus. Deus quer que ela se expresse. Você não teve direito de falar com a Sara. Você não teve direito de falar com Abraão. Você não teve direito de expressar os teus sentimentos. Te trataram como se você fosse descartável, um lixo. Você não tem valor, pois agora você pode abrir o teu coração, pode falar para mim. Então, se o homem não te dá a voz, fale com o Criador dos céus e da terra. Fale com Ele, que Ele quer que você desabafe, Ele quer que você fale, Ele quer que você abra o jogo e fale. Que tu tens, Agar? Não que eu queira saber, eu já sei que você está passando. Eu já sei que você está passando. Só que eu quero que você desabafe, fala. E você vai ter muitos períodos assim na sua vida, que ninguém vai te escutar, mas Deus vai ouvir você. Aliás, Ele quer te escutar. Que tu tens, Agar? O que você tem? Caramba, por que você está assim desse jeito? E ele fala uma coisa muito forte, porque no versículo 17 diz assim a Bíblia Sagrada, né? E Deus, porém, ouviu a voz de quem, pessoal? Tá, vamos lá, então vamos lá. Deus não ouve ela chorando. Deus ouve a voz do menino, mas pede para ela por que ela está chorando. O que significa isso? Deus não atende os nossos sofrimentos. Ele atende aquela promessa que Ele nos deu. O que Deus ouve? Ele ouve o Ismael. Porque Deus disse, ele será homem. Ele não é homem ainda. Eu não sei que tipo de oração que Ismael fez, ele tinha 17 anos.
Não sei se ele fez uma oração, o que ele falou. Se ele disse, nossa Deus, estou vendo a minha mãe chorando. Eu não sei o que ele falou, não está na Bíblia Sagrada falando, mas diz que Deus ouviu a voz do menino. Então eu vou falar uma coisa aqui. Eu sei que é indelicado o que eu vou falar, mas pior que seja o teu sofrimento, Deus não vai ouvir ele. Deus, ele vai ouvir o que ele te prometeu e vai tratar o teu sofrimento. Porque a Bíblia diz em Jeremias capítulo 1, versículo 17, viste bem. Jeremias 12, né? Jeremias 1:12, não é 17 não. E disse-me o Senhor, viste bem, vamos lá? Porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Deus, ele vela para cumprir a palavra. Então, se você está passando uma situação difícil, complicada e assim por diante, Deus, ele não vai escutar você, o seu sofrimento. Ele vai escutar aquilo que ele falou contigo. Agora, tem um problema também. Se essa mulher fosse mandada embora, Agar, sem o menino, ou se nunca tivesse recebido uma promessa, ela teria morrido, irmão. Ela teria morrido, essa mulher teria morrido, porque está aqui escrito, claramente no versículo 17, não sei se você leu comigo, que diz assim agora, e Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus do céu disse que tu tens, Agar, não temas, porque Deus ouviu a voz do menino até onde ele está. E aí o que acontece? Mais uma vez Deus manifesta nela, se manifesta para ela, falando com ela. Então ela já tinha tido essa experiência, mas de vez em quando a gente esquece, né? Foram 17 a 18 anos atrás. Quanto tempo atrás Deus tinha falado com ela? 17, 18 anos atrás aproximadamente, né? Porque se ele tinha 17 anos de idade, fazendo os cálculos da idade que o Abraão teve o Ismael, e com o desmamamento de Isaac, 3 anos de idade, ele tinha 17 anos. Então, mais ou menos uns 18 anos atrás que Deus tinha falado com ela. E ela tinha esquecido, irmão. Ela tinha esquecido. Só que Deus, o que Ele promete para mim e para você, Ele vai cumprir, irmão. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem que se arrependa. O que Ele fala, Ele vai fazer. Agora, como eu te falo de novo, irmão, você para de dar piti, porque pode demorar. Ah, pastor, por que ele demora muito? Aí você fala com Deus, meu. Eu só estou aqui para pregar. Você vai lá e fala com o Criador. Mas tem coisa que não é na tua data, não é no teu tempo. Mas ele vai cumprir. Se ele falou contigo, ele não é homem, ele vai cumprir. Ele vela sobre a palavra dele para cumprir. Diga amém? Tá. Mas daí o que acontece? Ele vai dar uma bronca nela agora. Primeiro ele pergunta assim, tá, tudo bem, joga para fora, abre o teu coração, fala o que você está sentindo aí, tá? Mas depois o que acontece? Ele fala assim para ela. Ele fala assim no versículo 18. Lê a primeira palavra. Mais alto. Então, primeira coisa que Deus fala com você hoje. Não se entrega. Se levanta. Se coloca de pé. Você estava pensando, tá tudo bem na festa, chegou nesse momento agora, mas eu estou contigo. Aliás, estou contigo não, estou com aquilo que eu te prometi. Então, você para com essa palhaçada, se coloca de pé. Eu não vou atender ninguém desse jeito se nem você está aí, então não se entrega. Segundo, ele fala assim agora, ergue-te, levanta o rapaz, então volta lá, você se afastou da promessa, você se afastou do menino a qual eu estou ouvindo ele, você está se afastando da promessa, você está se afastando, e se você se afastar, os dois vão morrer. Vai morrer você e vai morrer a promessa. Agora, para que a promessa viva, você tem que ir lá e segurar. Ele não diz segurar? Levanta o rapaz, o que diz aí agora, pessoal? Segura pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Diga aleluia. Então, o que eu percebi até agora? Que para a promessa de Deus ficar viva, e eu ficar vivo também, a gente tem que estar junto, unido, grudado, segurando. Se ela deixar a promessa, ela morre, e a promessa morre também. Ai, quem tem promessa de Deus não morre não, como diz na música, morre sim. Você desanda a chorar, vai para um lado aí, desanda a chorar que nem maluco, e esquece do que Deus falou contigo, você morre e a promessa morre. Então o anjo está falando assim, ó, Deus não escutou teu choro, escutou a promessa, e Ele quer que você vá lá e volte lá. Volta lá e segura, agarra na promessa. E quando ela foi lá e segurou a promessa, aleluia. Eu quero que você grite em voz alta comigo e diga assim, Deus está no controle.
Mais uma vez. Pastor, por que Deus está no controle? Por causa do próximo versículo 19, ó. E abrindo-lhe Deus os olhos, atenção, viu ela um poço de quê? O que estava faltando? Por que ela estava chorando? Porque faltava água. Ela estava meio desacorçoada, mas a água era o que fez ela chorar e desesperar. E diz que tinha um poço. Um poço é uma coisa que não para de chorar. Não para, tinha um poço de água, e indo a ele, encheu a água o odre e deu de beber ao rapaz. Diga aleluia. Então ela alimentou a ela e alimentou a promessa. Pastor, esse poço já estava ali? Não sei, irmão. Eu não sei se Deus criou, se já existia, isso a gente nunca vai saber. De repente lá no céu você pergunta depois para Deus. A gente nunca vai saber se esse poço estava ali ou se Deus criou na hora, porque Deus ele pode criar as coisas, pode ou não pode? Só que ele só vai criar você com a promessa. Se ela não vai lá e ela não segura o menino, ela ia morrer e não iria receber a oportunidade de ver o problema dela solucionado, ou a promessa cumprida. Então a Bíblia diz que depois que ela bebeu, a Bíblia diz no versículo, ela e o rapaz beberam, né? Versículo 20 diz: e Deus estava com quem? Com o rapaz. Estou te falando, Deus não está com a gente. Deus ele está com aquilo que ele te prometeu. Eu sei que eu sou duro que eu estou falando. Então se você tem uma promessa de Deus, e se você hoje está passando um momento que você saiu da festa para o deserto, e esgotou recursos, como o pastor Michael falou agora há pouco, né? Recursos imediatos na sua vida. Doença apareceu, você não tem saúde. Acabou o dinheiro, acabou a alegria dentro de casa, sei lá o que acabou. Se você se grudar na promessa, vai criar saúde, vai aparecer saúde. Se você se grudar na promessa, vai aparecer dinheiro, vai aparecer o que faltou. Faltou água, apareceu. Se faltar saúde, vai aparecer. Se faltou alegria, vai aparecer. Mas com a promessa, você para com esse piti que tu tem, irmão. O que você tem, caramba? Volta lá, se coloca de pé e segura o que Deus te prometeu. Segura o que Deus prometeu, porque o que Deus prometeu vai se cumprir. Porque diz no versículo 20 o seguinte: e Deus estava com a paz. E agora vamos lá. E ele? Claro que cresceu. Deus não tinha dito que ele ia ser homem? Não está na Bíblia isso? Diz que ele seria homem. Você sabe que eu estava meditando nisso ontem? Eu não preparei para você. Eu não preparei. Mas eu vou comentar aqui rapidinho. Isso aqui é uma coisa que eu não preparei. Você lembra que o Pedro, lá na prisão, quando ele foi preso, né, com algema e tal, aquele negócio todo, entre 4 quaternos de soldados, então tinha 16 soldados que estavam prendendo Pedro. Já tinham decapitado o Tiago, né? Tinham matado o Tiago à espada, e ele seria o próximo que seria apresentado depois da Páscoa. Você lembra que o apóstolo Pedro estava dormindo? Quem lembra que ele estava dormindo? Diz que quem orava era a igreja, que fazia contínua oração por ele a Deus. Lembra? Lembra ou não? Tá. Mas o Pedro, pessoal, quando Jesus estava caminhando sobre a face da terra, ainda aqui na terra, se manifestando logo depois da ressurreição, o Senhor Jesus falou um negócio para ele. Está lá em Gênesis capítulo 21 esse negócio. Gênesis capítulo 20. Eu não preparei isso aqui, mas eu vou achar aqui rápido. Quer ver? João, que é Gênesis? Não tem como falar de Pedro em Gênesis, né, irmão? Não, eu estou bloqueando, né, irmão? É Gênesis. É que eu estou pregando Gênesis, me perdoe. E eu estou lendo Gênesis, acabei de ler Gênesis hoje, pessoal. Se dá um desconto para mim, vai. João capítulo 21. Versículo. Deixa eu ver agora aqui. Versículo 17. Aí pela terceira vez Jesus lhe perguntou e disse: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse, entristeceu. Aí terceira vez, tá, tu me ama e tal. Eu te amo, apacento minhas ovelhas. Agora lê o 18 comigo. Olha o 18. Olha o 18. Jesus fala assim, ó: em verdade te digo, que tu, quando tu eras mais moço, tu te cingias a ti mesmos e andava onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde que tu não queres. Isso é uma coisa que eu interpreto,
Quando ele foi preso, o apóstolo Pedro, ele ainda não era velho. Ele deitou e dormiu. Por que ele deitou e dormiu? Ele deitou e dormiu porque essa promessa ainda não tinha? Ele disse, eu vou deitar e vou dormir. Não é agora que eu vou morrer. Eu pergunto, ele morreu? Não. Apareceu um anjo na prisão lá de madrugada, lá, abriu, deu uma luz na prisão, e ele foi saindo, não sabia se era real ou não, mas ele foi seguindo. Daqui a pouco ele saiu da prisão. Ah, pastor, mas a igreja orava continuamente para ele. Tudo bem, a igreja orava. Mas eu acredito que ele também estava dormindo em cima de uma promessa que Deus tinha dado para ele. E a promessa de Deus se cumpre. Isso aqui não é uma coisa que eu preparei para você, mas eu creio nisso. Que tudo aquilo que Deus fala comigo, com você, aquilo ali vai se concretizar. É só você descansar. Ou você se agarrar na promessa. Então, por isso que nós estamos lendo agora, sim é Gênesis, viu? Por isso que nós estamos lendo em Gênesis 21, versículo 20, Gênesis 21, 20, ó. E Deus estava com o rapaz e ele cresceu, como Deus prometeu. E diz agora aqui, ó. E habitou no deserto e se tornou flecheiro. E habitou no deserto de Parã. A sua mãe o casou. O casou com a mulher da terra do Egito. Amém? Então, o que Deus tinha prometido sobre a cabeça, sobre a vida de Ismael, se concretizou. Então, se por acaso um dia você sair de uma festa e você passar por um deserto, a tua vida mudar drasticamente, a festa azedar, segure na promessa de Deus. Segure naquilo que Deus falou contigo. Se agarra naquela promessa, naquela palavra. Pastor, e se eu esqueci? Você morre. Se você começar a chorar e não tiver promessa, não pode. Por isso que é bom você vir para a igreja, anota tudo que eu prego. E agora a última revelação que eu vou te dar. Deus está no controle acima dos fracassos dos homens com a gente. Porque lá no versículo 12 eu li para você e vou ler de novo, ó. E disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço ou por causa da tua serva, da escrava? Atende a Sara em tudo o que ela te disser. Porque por Isaque será chamada a tua descendência, mas também o filho da serva farei uma grande nação, e por ser ele o teu descendente. O que eu entendi aqui? Olha para mim aqui todo mundo. Isso aqui é uma revelação que eu nunca tinha tido da Bíblia e eu vou te dar hoje. Através dos fracassos dos homens contra nós, através do fracasso deles na nossa vida, Deus vai fazendo os planos dele na nossa vida. Tem muita coisa que você... Falei isso para minha esposa hoje de manhã. Tem muita coisa ruim que acontece na nossa vida, que foi injustiça, que era Deus permitindo acontecer aquilo ali. Então, mesmo através do fracasso do homem, os planos de Deus não vão se frustrar na minha vida. Se alguém fracassou contigo, se alguém te rejeitou, se alguém deixou você de lado, se alguém te mandou embora, se para alguém você perdeu o valor, que se exploda, porque Deus vai usar até isso para abençoar você. E Deus, se você for ler depois em Gálatas capítulo 4, você vai ver que dividiu as descendências. Ficou os ismaelitas e depois os judeus, os israelitas. Então até isso, até essa separação, Deus disse, eu não sei como é que ela vai se comportar, Abraão. Acho que ela vai chorar. Eu acho que ela vai sofrer, Abraão. Eu acho que ela vai passar o calvário da vida dela, o deserto. Mas pode ficar tranquilo que eu vou sustentar ela. Pode, a Sara mandou embora, tá bem louca na festa lá, deu um piti, manda embora ela. Mas Senhor, manda embora, deixa comigo. Na hora que ela ficar desesperada, eu vou mostrar para ela que através do fracasso do ser humano, do ódio do ser humano, eu ainda vou fazer dela uma grande nação, o filho dela. Deus vai fazer coisas grandes na minha vida e na sua vida através do fracasso dos homens, porque o plano dele não vai ser frustrado. O plano de Deus não vai ser frustrado na nossa vida por causa de homens. O que ele prometeu, ele vai cumprir. Aplauda bem forte o Senhor. Amém, Jesus? Amém? Não tenha medo se a festa azedou. Se coloque de pé. Pastor, mas ela vai se lascar no deserto. Deixa ela se lascar que eu estou com ela. Amém?
Quem entendeu o recado que veio do céu? Acho que nunca entendi tanto, pastor. Tem coisa aí que está acontecendo na minha vida, pastor. E olha, eu vou te falar um negócio, hein? E você que não está vindo na quarta, você que não está vindo na sexta na igreja, você está perdendo esse tipo de banquete. Que nesses últimos dias eu vou te contar, irmão. Deus está brincando de pregar aqui, irmão. Não sou eu. Eu, pobre coitado do pastor Michael. Pobre coitado do pastor Michael, enfim. Eu sou limitadíssimo. Mas o que Deus está falando aqui não é brincadeira. Quem gostaria de escutar assim, não palavra igual a essa, óbvio, né? Mas quem gostaria de receber revelações chocantes iguais a essa, pelo menos umas 2 vezes durante a semana? Uma pessoa ficar viajando na maionese, sei lá que faz, irmão. O que tem de pessoa me dizendo, pastor, quando é que você vai colocar na internet aquele culto de quarta? Quando é que você vai colocar o de sexta? Tá... Não, é que quarta e sexta, pastor, as revelações só forte é domingo. Mentira! Mentira, irmão. Só coisa top pra gente aqui. Amém? Irmão, os planos de Deus não vão se frustrar na nossa vida. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13 diz: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Junto com a tentação também dará o escape. O escape é a promessa que Ele te deu. Ele não vai deixar você ser tentado acima do que você pode. Você vai chorar, vai espernear, vai ficar meio maluco. Mas Ele vai falar, calma, te coloca de pé, volta, se agarra a promessa e vai ver uma coisa. Ele vai começar a abrir poço onde não tem. Ele vai começar a fazer coisas, umas coisas vão começar a aparecer. Você lembra quando Abraão foi levantar o cutelo para matar o Isaac? Você lembra? O que apareceu atrás dele? Um carneiro preso pelas aspas. O pessoal me pergunta, aquele carneiro estava ali? Eu falei, sei lá. Não sei, irmão. Se já estava ou apareceu. Mas eu tenho certeza que o negócio acontece. Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que você serve. Que Ele pode usar os fracassos de muita gente que te atacou, fez maldade contigo, ainda Deus vai usar para abençoar você. Oh, glória a Deus. Fala de novo comigo, está tudo no controle. Está tudo no controle, irmão. Fica de boa. Aleluia. Mas de boa, pastor, está numa festa, pastor. Eu estou num deserto agora. Calma que o poço está chegando. Olha para o teu irmão que está perto de você e diz assim, vida continua. E vida continua, irmão. Continua ou não continua? Só para quem morreu que não. Quem morreu acabou lá, né? Aqui na terra, né? Acabou. Agora para nós continua, irmão. Não sei se mais um ano, se vai ser hoje de noite, você vai morrer. Mas não sabe, né, irmão? Ai, pastor, vira essa boca para lá, o senhor é profeta. Ué, irmão. Se eu morrer, irmão, se eu morrer, eu vou para a glória. E a Bíblia diz que estar com Cristo é incomparavelmente. Pronto, acabou. Não que eu estou pedindo. Tem que cuidar, né? A minha esposa, ela falou assim, tá amarrado, Toninho, tá amarrado. Minha esposa tá amarrado, minha esposa falou, tá amarrado. Né? Feche os teus olhos, levante as mãos aos céus. Pai, obrigado por essa palavra. Tinha gente que precisava hoje. A gente precisava escutar esse tipo de mensagem. De vez em quando a gente passa da festa para o deserto. Coisas extremamente necessárias, elas começam a esgotar, começam a acabar. Recursos que são fundamentais, imediatos, começam a desaparecer. E nessa hora, Jesus, alguns de nós chegamos a um esgotamento emocional tão grande. A gente perde a expectativa, nos sentimos encurralados, ficamos desesperados ao ponto de só chorar. Nós nem orar não oramos. São situações que surgem, mas Deus está tratando com você hoje. Principalmente você que foi rejeitado. Principalmente você que estava numa fase boa da vida e deu uma mudada. Mudou tudo. Virou o negócio. É uma injustiça, aconteceu um negócio. Você não está esperando que o Ismael caçoasse o Isaac. Daqui a pouco você diz, caramba, não é para tanto me mandar embora por causa disso, mas não é para tanto. Meu Deus do céu. E foi, pá. Daqui a pouco você está lá, andando errante. Você está indo para lugar nenhum. Você está indo sem saber para onde vai. O negócio está russo, está difícil, está complicado. E daqui a pouco Deus fala, esqueceu? Esqueceu o que eu te falei?
Esqueceu o que eu te disse? O que eu falei ainda tem que crescer. O que eu falei ainda vai acontecer. É só você não abandonar. Te coloca de pé, ergue-te, volta lá no menino, segura ele, pega ele pela mão, e você vai ver ele crescendo. E cresceu, e cresceu, e cresceu, e cresceu, e cresceu, porque apareceu um poço de água, justamente o que faltava. Eu profetizo: o que falta para você, Deus vai te conceder. É só você se grudar na promessa. Se gruda na promessa, que vai começar a aparecer para você as bênçãos. Vai começar a aparecer saúde, vai começar a aparecer uma vida sentimental instável, vai começar a aparecer na sua vida dinheiro, vai começar a aparecer, os poços vão se abrir. Fala isso profeticamente, fala assim: os poços vão se abrir. Mais alto, os poços vão se abrir. Mais alto, os poços vão se abrir. Glória a Deus. Se prepare que poços que não existiam vão se abrir na sua vida. Tem coisa que estava estranha, esquisita na sua vida. Você foi deixada de lado. Você foi deixada de lado. Você foi rejeitada, abandonada. Você perdeu o valor. Hoje essa pessoa te esnoba. Hoje essa pessoa olha para você de cima a baixo e vê você como uma derrotada, uma fracassada. Vê você como uma pessoa que não é mais ninguém. Um dia você foi alguma coisa, hoje não é mais nada. Hoje essa pessoa vê você indo para o caminho da morte, e olhando para você, parece que você não vai virar nada. Parece que você não vai virar nada. Mas você tem a promessa de Deus contigo. No teu ventre um dia nasceu a promessa. No teu ventre um dia nasceu aquilo que Deus falou com você. Quando estragar a festa, quando tudo ficar ruim, não esqueça: o que vai te salvar é ficar junto da promessa. Não deixa a promessa em cima do arbusto. Não deixa a promessa em qualquer lugar. Se abraça nela. O que Deus te falou há 18 anos atrás, o que Deus te falou há 10 anos atrás, o que Deus tocou e falou, Ele vai concretizar na sua vida. Essa palavra é profética para muitas pessoas. Deus, Ele quer mudar completamente a nossa jornada, a nossa história. Você vai sustentar a promessa e a promessa vai te sustentar. Fala isso em voz alta: eu vou sustentar a promessa vai me sustentar. Isso. Você vai dar água para a promessa e a promessa te deu água. Glória. Isso aqui que eu estou pregando hoje, isso aqui é digno de toda aceitação. Ouça o que o Espírito de Deus está querendo falar com a igreja. Aleluia. Aleluia. Isso, se prepara. Não, a promessa não morre, irmão. Se você segurar nela, não morre. Deus é poderoso. Levanta a sua voz e grita comigo: eu ainda vou surpreender. Mais alto: ainda vou surpreender. Eu 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 ainda vou surpreender muita gente que pensava que era a minha morte. Eu ainda vou surpreender pessoas que pensavam que eu ia andar errante no deserto. Mas vai ser no deserto mesmo que Deus vai me abençoar. Vai ser nesse lugar mesmo que Deus vai me abençoar. Oh, só você sabe o que Deus falou com você. Só você sabe o que Deus falou. Só você sabe o que Deus falou contigo. Se prepare que junho Deus vai lembrar de você. Eu sabia que essa palavra hoje é uma palavra que vai ser o eixo. Vai ser o eixo para rodar o teu junho. Deus vai lembrar de você. Se agarra na promessa que vai começar a aparecer coisa onde não tem. Se agarra na promessa. Me contou vai que salavas. Riquemar vai que me dorossi. Não morrerei enquanto a promessa de Deus não se cumprir. Não morrerei enquanto
enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre, não desiste. não desiste não. E tem a fé. Tem a Fé de Abraão. A fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre, não desiste. Não desiste não. Tem a fé. Tem a fé de Abraão. De novo. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre, não desiste. Não desiste não. Tem a fé. Fé de novo. Enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre, não desiste. Não desiste não. Tem a fé. Tem a fé de Abraão. Se tudo está difícil, se tudo está difícil e a multidão já te cansou, o meu Deus nunca falha. Meu Deus nunca falhou. Nunca falhou. Se a luta ela é muito grande, se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. Ela te fez perder a fé. O meu Deus entra na guerra. Meu Deus entra na Peleja. guerra. Peleja por você. Olha aqui, ó Agar, levanta os teus olhos. Olha os teus olhos aí, Agar. E veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Vence. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Esse é o Deus que nós servimos. Vence o mal. Não morrerei. Vamos. Levante a mão. Adore o Deus do sobrenatural. Não morre. Não desiste. Tem a fé. Fé de Abraão. Não morrerei. Enquanto a promessa não se cumpre. Quem tem promessa de Deus não morre. Não desiste. E tem a fé. A fé de Abraão. Aleluia. Fala comigo todo mundo em voz alta. Levante a mão e diga assim: eu conto com o sobrenatural. Nós contamos com o sobrenatural. Nós contamos com o sobrenatural. Nós contamos com o incomum. Nós contamos com o sobrenatural. E eu profetizo de novo na sua vida. Vai começar a aparecer poços daquilo que faltou. O que faltou para você vai aparecer poço que vai jorrar. Vai jorrar. O que te faltou nesse deserto vai jorrar. E diga: a minha festa que tinha acabado vai continuar no deserto. Aplauda bem forte ao Senhor. Uau! Uau! Amém? Toma posse dessa palavra de Deus para você. Pode sentar em nome do Cristo Jesus. Quem recebe ela de coração, levanta a mão. Glória a Deus. Uhul! Uau! Uhul! Aleluia! Toma posse dessa palavra de hoje, né? A nossa festa vai continuar, pessoal. Não mais na casa de Abraão, nem na casa da Sara, mas vai continuar no deserto. A gente conta com o sobrenatural. A gente serve um Deus do incomum e do sobrenatural, né? Agora eu gostei muito dessa revelação que Deus me deu no final dela. Os fracassos humanos contra a nossa pessoa não vão frustrar as promessas de Deus para a nossa vida. Deus precisava dividir. Deus precisava dividir as duas descendências. Ele precisava. Mas Deus, como é que vai ser o Abraão? Porque o Abraão ficou pesado, né? O Abraão disse: mas como é que vai ser? Fica de boa. Tu fica de boa, ela vai sofrer. Mas fica tranquilo que eu vou sustentar ela. E sustentou. Amém?